Fala pessoal do segundo ano, bom dia! Se você está assistindo aula de manhã, boa tarde, à tarde, e boa noite, à noite, tudo bem? E boa madrugada quem estiver assistindo aula de madrugada. Espero que estejam dormindo tranquilo e respeitando o isolamento, certo? Tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos continuar a aula, estamos aí terminando as apostilas, né? Vamos falar do capítulo 9 de urbanização, coisa fácil, coisa tranquilaça para qualquer provinha de vestibular que você queira participar, certinho? Olha só, nós vamos pegar aqui e falar dos conceitos, não é, e das dinâmicas de urbanização que a apostila propõe. Veja bem, ela começa falando de conceito de urbanização. Eu vou te falar uma coisa, eu vou simplificar esse conceito, porque o conceito verdadeiro não cai em prova. Veja bem, na verdade, urbanização é o ritmo de crescimento das cidades maior do que o ritmo de crescimento do campo, populacionalmente falando, certo? Só que não precisa disso, você só diz assim, o que é a urbanização, professor? É o fenômeno de crescimento das cidades, certo? O que gera muita urbanização é o êxodo rural. Ou seja, o motivo elementar é o êxodo rural. O êxodo rural é um fluxo migratório que sai do campo e vai para a cidade. E por que isso acontece? Isso acontece por modernização da economia de um lugar. Particularmente, o que você tem que lembrar é a industrialização. Ou seja, a industrialização é uma atividade típica urbana que abre perspectivas de melhor renda e trabalho. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. A urbanização vai gerar um efeito reflexo de modernização do campo, que vai se mecanizar e concentrar terra na sua lógica capitalista, gerando desemprego estrutural e as pessoas são incitadas a sair do campo em direção à cidade. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Viu como é sossegado? Beleza? Então vamos continuar. Ó, veja bem, o caso do Brasil é o caso de todos os países, certo? Ou seja, o Brasil, a partir da década de 1950, começou a apresentar um processo de industrialização acelerado que gerou um êxodo rural, atraindo as pessoas para as cidades do sudeste do Brasil, certo? Aí depois houve um efeito reflexo da industrialização no campo, não é? Com uma ampliação da agricultura mecanizada e concentradora de terras, na lógica capitalista. E aí as pessoas foram submetidas a sair ao desemprego estrutural e serem forçadas, alijadas do campo. Certinho? Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Beleza? Vamos continuar. Professor, as cidades que tem no mundo, elas estão conectadas hoje por causa da globalização, por causa das mídias, né? Das mídias virtuais. Sim. Essas conexões podem fazer delas uma rede? Beleza, pode. Então nós temos hoje uma rede de conexão das cidades do mundo, certo? Então isso nós vamos chamar de rede urbana, beleza? Para ficar fácil, você diz assim, rede urbana é o conjunto de cidades que tem em um lugar. Pode ser, no Enem caiu a rede urbana de uma região do Brasil. Tem a rede urbana do Brasil e tem a rede urbana do mundo, que é a que você tem que focar, porque é a que mais cai, apesar de ter caído uma recentemente lá do sudeste do Brasil, certo? Veja bem, as cidades elas são iguais? Não, né? Dá até para você perceber pelas suas funcionalidades. Tem cidades que nascem com viés militar, tem cidades que nascem com viés financeiro, né? Um centro financeiro. Tem cidade que tem o quê? Funcionalidade industrial, tem cidade portuária, tem cidade turística, tem cidade de governo, como Brasília. Então as cidades, elas têm as suas funcionalidades, né? Inclusive a origem delas geralmente está relacionada a essas funcionalidades, não é? Beleza? Por exemplo, as cidades medievais que a Europa tem hoje, né? Resquício daquelas cidades que se desenvolveram lá no período medieval,
por causa da chamada sociedade belicista que era, as cidades eram cercadas por muros. Então, quando você entra na cidade, geralmente você entra dentro de uma muralha. É a finalidade, né, de proteção que a cidade tinha naquela época. Mas vamos lá, as cidades elas são diferentes entre si, né? Se você aí na sua casa escolher um critério, né? Esse critério pode te elencar um monte de cidade. Pensa aí, qual a cidade que você quer morar? Então o critério é onde você quer morar. Você vai hierarquizar. Ah, eu quero morar em Paris, segundo lugar Nova York, terceiro lugar Itinga. Pronto. Então olha só, então você tem aí uma hierarquia, certo? Diz aí, qual a cidade mais bonita? Bom, para mim, ó, na minha hierarquia, a cidade mais bonita é a cidade da minha terra, Monte Verde, é a mais bonita de todas. Depois vem Imperatriz e depois vem Itinga. Pronto, olha só, hierarquizei 3 cidades, certinho? Beleza? Professor, qual que é a cidade mais rica? Vai lá na internet e vê qual tem o maior PIB aqui no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, por aí vai, né? Você pode criar a sua hierarquia. Qual a cidade mais populosa? Hierarquia. Qual a cidade que tem maior índice de Covid-19? Você cria a hierarquia, entendeu? Você cria o critério e aí você tem a hierarquia. Olha, no critério serviços oferecidos para a economia, essa daqui são a hierarquia. Você pode perceber que na hierarquia urbana, de acordo com os serviços oferecidos para a economia, tem cidades que influenciam o mundo, tem cidades que só influenciam o Brasil, tem cidades que influenciam uma região do Brasil, tem cidades que influenciam, né, uma pequena região, e tem cidades que ela própria se influencia, certo? Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro são cidades globais. O que acontece? Os capitais do mundo fluem para ela. Ela é a porta de entrada dessas duas do capital internacional. Então essa cidade está conectada com outros lugares do mundo. São sedes de multinacionais, né, que vieram para o Brasil. Tem escritórios nessas cidades. São Paulo tem bolsa de valores. Então, essas cidades, os seus serviços influenciam o mundo. Não é no porte de Frankfurt, Nova York, Paris, Tóquio, não é? Mas são cidades que também estão conectadas com o mundo. São as chamadas metrópoles ou cidades globais. Muita fluidez de informação e de capital. Metrópoles nacionais são aquelas cidades que só influenciam o Brasil. Exemplo, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Recife, Brasília, certo? Tem cidades que só influenciam uma região, né? Como essa região de Imperatriz é influenciada por São Paulo e Rio de Janeiro, que são metrópoles globais, por essas metrópoles nacionais que eu falei, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, né? E também são influenciadas por Goiânia e por Belém, que são metrópoles regionais. Centros regionais são aquelas cidades que influenciam uma pequena região. Por exemplo, a região Tocantina é influenciada por Imperatriz. Está aqui, ó. Certo? E os centros locais são aquelas cidades que influenciam a si próprio. Por exemplo, João Lisboa influencia a si próprio. Beleza? Tudo bem? Olha que facinho, gente. Fácil, né? Professor, o que é uma megacidade? Uma megacidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, certo? No século XIX, megacidade eram cidades que tinham mais de 1 milhão de habitantes. Quem eram elas? Algumas cidades, e praticamente todas estavam em países que hoje são considerados ricos. Nova York, Boston, Filadélfia, Londres, Paris, né? Milão, Tóquio, algumas exceções, como Pequim, certo? Aí, com o tempo, foi passando e hoje as megacidades se concentram em países pobres, não é? São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, Buenos Aires, Lima, não é? Que mais? Xangai, Pequim, não é? Hong Kong, Jacarta, não é? Lagos,
Cairo, Joanesburgo, Nova Delhi, Delhi, Bangalore, são consideradas megacidades. Tem cidade de país rico? Tem Nova York e Tóquio ainda. Mas você já percebeu que antes eram quase tudo de país rico e hoje são quase tudo de país pobre? Por quê? Porque o crescimento populacional foi maior nos países pobres. Percebeu? A urbanização, ela foi maior ritmo nos países pobres do que nos ricos, que já são urbanizados. Beleza? Muito facinho, né? E conurbação? Conurbação é a união física das cidades vizinhas. Quando as cidades, elas perdem a zona rural entre si. E aí você vai ter a formação de uma região metropolitana. Imagina, Imperatriz e João Lisboa, elas estão se unindo fisicamente e vai formar uma região metropolitana. Já né? Aqui é uma região metropolitana do sul, e sudoeste maranhense. Viu que facinho? Então, região metropolitana, área conurbada, união física das cidades. Falou, até mais. Daqui um pouquinho a gente volta.